Algo estranho aconteceu naquele dia. Um som que ninguém conseguia explicar. Um vento que não vinha de lugar nenhum. E de repente, fogo. Mas não era um fogo comum, era algo que mudava as pessoas. Homens simples começaram a falar línguas que nunca aprenderam. A multidão entrou em choque. Alguns ficaram com medo, outros começaram a zombar. Mas ninguém saiu daquele lugar do mesmo jeito. O que aconteceu ali não era normal. No livro dos Atos dos Apóstolos, começaremos uma jornada para saber e entender como aconteceu a descida do Espírito Santo, ou seja, a promessa que viajou através dos tempos, sim, a promessa de Joel, que dizia que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Mas, para entendermos como aconteceu, temos primeiro que aprofundar nos últimos dias em que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, andou e apareceu aos discípulos e a mais de 500 irmãos por 40 dias. Entre os acontecimentos tivemos alguns em especial, como no dia que Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: "Paz seja convosco." E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: "Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: "Tendes aqui alguma coisa que comer?" Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: "São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Também no dia em que ele manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: "Vou pescar." Dizem-lhe eles: "Também nós vamos contigo." Foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: "Filhos, tendes alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." E ele lhes disse: "Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis." Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: "Trazei dos peixes que agora apanhastes." Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: "Vinde e comei." E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: "Quem és tu?", sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a dizer-lhe segunda vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: "Amas-me?" E disse-lhe: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras." No dia que apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Foram tantas vezes que ele se manifestou. Teófilo começou a escrever acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 anjos, vestidos de branco. Estes anjos lhe disseram coisas a respeito de Jesus, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês andaram e aprenderam com ele durante estes tempos, foi recebido em cima no céu, há de vir assim do modo como o vistes ir para o céu. Depois dos anjos ter dito estas coisas e lhes dado estas palavras, eles então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, para orar e ficar em comunhão, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nesse tempo elegeram um outro discípulo, por nome Matias, para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor. Conservavam sempre no cenáculo e no templo, no jardim das oliveiras, sempre em comunhão e orações e súplicas. Tratavam entre eles, esperando o cumprimento das promessas do Senhor Jesus Cristo. Estavam em um só espírito, esperançosos para que se cumprisse. Todos os dias se encontravam, repartindo o pão e orando e adorando a Deus naquele lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, em perfeita união. De repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então apareceram algo como línguas de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Naqueles dias em Jerusalém, habitavam judeus devotos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando aquele som foi ouvido, uma multidão se ajuntou e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Todos estavam admirados e maravilhados, dizendo uns aos outros: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então cada um de nós os ouve na nossa própria língua em que nascemos? Ali estavam partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e também visitantes de Roma, tanto judeus quanto convertidos, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos declarar, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos estavam maravilhados e perplexos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Mas alguns zombavam e diziam: eles estão cheios de vinho. Então Pedro se levantou com os 11, ergueu a voz e falou à multidão: Homens judeus, e todos vocês que vivem em Jerusalém, saibam isto e escutem atentamente as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, afinal, ainda é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na multidão dos que creram, foram batizados quase 3.000 almas, mostrando assim que o Pentecostes trouxe um grande avivamento no início da igreja primitiva. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu comentário. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Inscreva-se no canal e deixe seu like.